Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Tá começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas. Eu sou Lícia Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Primeiramente, eu quero pedir desculpas pra vocês por não ter postado o episódio semana passada, né? Porque assim, a gente começou a ter episódios semanais no podcast. Antes eram quinzenais, mas aí eu comecei a fazer semanais. E eu não postei semana passada. Mas eu não postei semana passada porque eu estava na preparação para a minha viagem, né? Que vai acontecer. Provavelmente eu já estarei lá quando esse episódio sair. É bem provável, bem possível, né? Então eu não postei episódio por isso, mas pelo menos tem episódio aí pra vocês ouvirem comigo já viajando. Então assim, não vai ter live, porque né, estou viajando, mas tem episódio pra vocês escutarem, tá certo? A única parte ruim de viajar é essa, porque aparecem muitas coisas pra eu fazer. Na verdade não aparecem, né? As coisas que eu tenho que fazer, na verdade, elas se acumulam, porque eu tenho que fazer tudo que seria distribuído em 3 semanas, vira fazer em uma semana só pra conseguir entregar, sabe? Isso é bem ruim. Aí eu acabo querendo até desistir de viajar por causa disso. Só que pelo menos eu dou uma descansadinha nesse processo. Dei uma pausa agora porque eu fui olhar através da minha janela. Nossa, nome de filme. Eu fui olhar através da minha janela porque daqui eu consigo ver muitas outras janelas de muitas pessoas. E eu me pergunto o que se passa em cada uma dessas janelas. O que está acontecendo nos lugares? O que está acontecendo na casa das pessoas? E aí eu me pergunto também, será que as pessoas também olham para a minha janela e se perguntam o que se passa aqui na minha casa? Fica aí o questionamento. Eu adoro as nuances caóticas por onde esse podcast vai, por mais que eu pense em coisas específicas para trazer para vocês. E agora o maldito do meu vizinho botou mais alto ainda o reggae que ele bota para tocar. Que infeliz! Vou fechar a janela. Eu não gosto de fechar a janela porque o ar não circula direito, né? Então isso pode acabar fazendo com que eu morra de calor. Porque assim, eu adoro o calor, gente, mas eu adoro o calor de um dia ensolarado, solzinho gostosinho, né? E não o abafamento que é gerado porque não tem circulação de ar. E eu sou obrigada a fechar a janela por causa desse vizinho maldito que de vez em quando bota essa música pra tocar. E não sei se vocês viram o meu vídeo falando em relação. Foi um vlogzinho, um mini vlog, mostrando minha rotina pra vocês. E naquele dia. E naquele dia, esse vizinho botou música pra tocar e ele botou especificamente esse reggae pra tocar, porque toda vez que ele bota música pra tocar, que ele bota playlist pra tocar, ele bota esse maldito reggae pra tocar. E é maldito, gente, porque é especificamente as mesmas músicas que ele escuta. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir as mesmas músicas também. Só que eu escuto isso pra mim, eu não fico incomodando os outros. E aí ele bota aquele reggae que tava tocando antes, agora mudou o reggae. Então geralmente é 2 reggaes, aí tem acho que 2 pagode baiano também. E uma outra música lá. Ai, nossa, muito chato. Mas enfim, né? Ah, uma coisa eu vou contar pra vocês, eu contei até em live isso. Gente, aqui perto de casa abriu uma igreja. Na verdade, 2. Descobri que foram 2. Mas primeiro, a que eu queria citar primeiro pra vocês é que abriu aquelas igrejas de parede preta que ao invés de igreja chama church. Gente, eu tava ouvindo umas músicas tocando aos domingos, de manhã e de tarde. E eu fiz, que música? Será que é ensaio? Minha mãe achou que era ensaio da igreja católica. Por conta da voz jovial, do jeito que estava sendo cantado. Então a gente achou que era a igreja católica. Porque aqui perto tem uma igreja católica. E como teve uma. Cortaram 2 árvores que tinham aqui perto, o som tá se misturando mais ainda. Porque aqui onde eu moro, a maneira como as coisas são distribuídas, parece que o som. A gente não sabe direito onde é que ele vem. Então, às vezes, o som parece que tá vindo da direita, mas na verdade tá vindo da esquerda. E vice-versa. Além da parte de trás.
Entenderam? A lógica é, tipo, é bem ruim da gente entender de onde é que tá vindo de fato. Aí, eu peguei um dia que eu fiz um franguinho, e aí eu fui jogar fora as peles do frango. E, perto do container de lixo, eu vi a igreja Church. Tem um outro nome lá, eu não sei lá o que é Church. E aí, eu fiquei assim, incrédula, porque eu fiz, gente, não acredito que abriram uma church aqui. E é especificamente uma church porque essas igrejas, elas são feitas para atrair jovens. Elas são feitas como iscas para jovens, para jovens se sentirem mais, ai, eu vou estar nessa igreja porque ela é mais de boa de estar. E só que assim, ela vai seguir as mesmas questões de uma igreja, entendeu? As doutrinas serão ali, ela só tem um nome descolado. E aí algumas pessoas, elas podem ser atraídas para estar lá, pensando nessa questão de ser, é descolado, eu quero estar. A mesma coisa de academia, de igreja, que geralmente é essa academia de church mesmo, né? E assim, gente, nada contra igreja, só algumas coisas. Eu tenho coisas contra igrejas, na verdade, que iludem as pessoas no sentido de te prometer alguma coisa que, na verdade, você não vai conseguir chegar lá, porque vai muito além da sua capacidade. Além de que, quando não te abraça e finge que te abraça. Tipo, já me falaram, ai, você podia ir pra igreja tal. Eu não posso ir pra igreja tal, porque as igrejas, elas não me abraçam, elas não me acolhem. E beleza se elas não querem fazer isso, porque essa é a doutrina delas e eu não vou estar em um lugar em que eu não vou ser bem recebida, eu não vou me sentir confortável. Eu já fui em várias igrejas, não fiquei confortável em nenhuma, porque não se abraça a minha existência. E ok, né? Não, cada um vive no seu cada qual. É aquela coisa, lembrei daquele. É porque não é um meme, né? É um vídeo que virou um meme, que é aquele Rodolfo. Eu acho que é Rodolfo, de uma dupla lá que participou do BBB, ex-marido de Rafa Kalimann, que ele fala assim: eu não tenho nada contra a criatura gay. A criatura gay, inclusive, me diverte muito. A questão é só que a criatura gay tem que ficar lá. Ele de lá com boy e eu de cá com girl. Então é mais ou menos isso, assim, tipo, a igreja vai seguir de lá com as doutrinas dela e eu de cá com não concordância essas doutrinas e ficando bem longe dela. Porque eu não vai me abraçar, não vai me acalentar, não vai ser. Não é o que eu tô buscando, não é o que eu tô procurando. E as pessoas têm motivos diferentes para participar de igreja e tal, e cada qual com seu cada qual. Gente, todo mundo aí na paz de Cristo e feliz, né? E aí, quando eu vi essa igreja aqui atrás, né, em relação à configuração de onde eu moro, eu fiquei, assim, chocada, porque tinha uma igreja já nessa parte aqui de onde eu moro, né? E aí, fechou, era uma outra igreja, de uma outra congregação, e aí abriu essa church. E aí, eu vi depois, quando eu estava indo para a padaria, que abriu outra igreja. Nesse caso, não é uma church, é uma mais tradicional, né? A church é uma coisa mais atual para atrair novas pessoas, assim, que se sintam mais contempladas e etc. Abriu uma outra igreja, enorme. E eu fiz, gente, eu achei que era um. Quando eu vi construindo, né? Que eu vi construindo, eu achei que era um comércio. Um novo comércio, porque eu moro num bairro bastante comercial. Então eu achei que era um comércio. Mas não, não é um comércio. É simplesmente uma igreja. E eu fiquei gag de la gag. E o que mais me incomoda nessa questão das igrejas abrindo assim é porque muitas delas, elas não acabam sendo um centro de acolhimento às pessoas. Muitas, infelizmente, abrem para poder só realmente pegar dinheiro de fiéis e prometer coisas que as pessoas não vão conseguir, né? E ao invés de acalentar as pessoas, orientar quando elas precisarem de ajuda, né? Que é uma coisa muito importante, ajuda psicológica, ajuda financeira, né? Ajudar que a pessoa consiga se reestruturar na vida, elas não fazem isso, muitas não fazem isso. Às vezes não existe uma comunidade dentro daquela igreja. E isso é terrível. Então, assim, a gente pensa
Pelo menos eu penso muito que o que deveria se acontecer era haver um fortalecimento das igrejas que já se tem, e essas igrejas se fundirem de um jeito que fizesse com que desse esse suporte maior para as pessoas que precisam de suporte. Mas infelizmente isso não acontece, né? O que mais acontece é só realmente tirando dinheiro do povo, principalmente a depender da igreja que está se falando, né? Não vou dar nomes aqui, principalmente porque eu não vou saber os nomes específicos das igrejas, eu não faço ideia de nome de igreja, sério. A única coisa que eu sei é que dessa church é uma coisa mais nova, assim, nesse sentido de atrair, né? Tudo que o nome é church. Church, pra quem não sabe, eu acho que eu tô pronunciando certo, né? É igreja. É literalmente igreja em inglês. Então você vê por aí o quanto se quer criar essa coisa mais descolada. Porque ao invés de ser igreja, é church. É complicado, galera. Mas enfim, meu vizinho baixou o som dele. Na verdade, ele desligou. Eu espero que ele não ligue de novo, porque eu vou abrir a janela, porque começou a esquentar aqui neste quarto. Por favor, vizinho, não bote. Por favor, vizinho, não bote de novo essa música maldita. E agora eu estou olhando novamente pela janela, através da minha janela, e eu vi alguém chegar na varanda, dar uma olhadinha, aí depois saiu, aí voltou, deu outra olhadinha. Aí eu fico me perguntando, será que estou olhando pra cá e vendo essa garota maluca? Eu acho que é uma criança que está vendo essa garota sentada na frente do celular gravando e se perguntando o que será que ela está gravando ali naquele momento. Nunca saberá, querida. Ou sim, né? Sei lá. Não sei quem é. Gente, outra coisa que eu queria comentar com você, saindo desse tópico da igreja, né? Enfim, eu nem ia falar sobre isso, só que eu acabei lembrando. Porque foi uma coisa que aconteceu essa semana. Completei um mês indo pra academia, gente! Alegria, palmas. Muitas palmas pra sua criadora local. Completei aí mais de 30 dias. Quando eu tô gravando esse vídeo tem 30 dias. Quer dizer, tem 29, mas quando eu sair já tem mais de 30. Mais de 30 dias indo para a academia. Gente, que orgulho de mim! Nossa, não imaginei. Não. Olha, assim, eu, quando comecei a me exercitar de novo, eu pensei muito em eu preciso muito conseguir fazer isso, porque já que eu vou ficar viva, eu tenho que ficar viva bem, né? Não tá cheio de problema, não ter os meus dedos arrancados por causa da diabetes. Lembrei da avó de uma seguidora minha, que infelizmente tem diabetes e passou por problemas assim. Então acabou me vindo na mente. Eu fico com muito. Gente, meu maior medo da diabetes, de fato, são as consequências que a diabetes traz. Porque assim, se fosse só o ai, não pode comer açúcar, eu ia comer açúcar. Eu gosto muito de açúcar. Só que minha questão maior são as outras coisas que a diabetes traz. Então, o que a diabetes traz? A diabetes pode fazer com que você tenha problemas de cicatrização. E aí você vai ter coisas que não vão cicatrizar nunca, ou que vai demorar muito, e por demorar muito pode causar um problema, aí pode necrosar, você pode perder algum membro. Além disso, a diabetes também causa cegueira, ou vários tipos de cegueiras que existem nesse caso, porque, tipo, tem gente que não é 100% cega, mas aí vai perdendo a visão ao longo do tempo. Então, assim, muito mais do que ficar aflita com ter que tomar remédio a vida toda, né, que não é uma coisa muito boa também, porque, de qualquer forma, o exercício é um remédio também para a vida toda. Inclusive, isso me lembrou de um rapaz que eu troquei ideia na academia, sim, isso aconteceu, insano. Eu conversei com as pessoas na academia, gente. Vocês verem o nível que eu tô, gente. Eu conversei com gente na academia. Jamais esperei também que isso aconteceria. Inclusive, um falou comigo hoje, tipo assim, bora, moça, animação. Como foi animação? Não. Motivação. Aí eu falei pra ele, eu cheguei agora. Aí eu também cheguei agora. Eu fiz 3 exercícios, ele ficou conversando. Mas o outro moço não tava conversando, ele tava realmente fazendo as coisas dele. E aí ele falou pra mim, né? Eu falei assim, ai, nossa, eu sou muito motivada, né, em fazer, odeio, tal, odeio fazer exercício de pernas, né, posteriores, odeio fazer. Ele, mas aqui não tem que gostar, você tem que fazer. Quando você tá doente, que você tem que tomar um remédio, você gosta de tomar um remédio? Não, mas você toma porque precisa. E é mais ou menos isso. A gente tem que fazer. Então, assim, a academia, ela é um medicamento, de qualquer forma,
que eu preciso fazer pelo resto da minha vida, assim como tomar um medicamento que eu terei que tomar pelo resto da minha vida para a diabetes, no caso, se eu chegar a desenvolver a diabetes. Só que no caso da diabetes é pior ainda porque tem os outros problemas a mais que vai me gerar. Então não é só eu tomar o medicamento, não é só eu grudar um negócio no meu braço que vai ficar inserindo medicamento, não é só eu ficar tomando agulhadas, é também as consequências que virão pela diabetes. Então assim, estarei evitando a diabetes. Eu faço exercício, gente, para evitar diabetes. É só para isso que eu faço exercício. Evitar diabetes, manter a minha pressão equilibrada e carregar a mulher bonita. Eu vi esses dias um post assim, a moça falou assim, eu casei com o amor da minha vida, casei, sei lá, casei com ela, e aí ela carregando, ela tem uns bração lindos assim, ela carregando, eu fiz, nossa, eu queria muito ser forte pra conseguir carregar a mulher bonita. Um dia pode ser que venha aí. Inclusive, no dia de hoje, eu aumentei a quantidade de peso que eu levanto no supino não, supino eu aumentei antes. No bíceps, eu aumentei, eu consegui aumentar. Então, assim, vem aí, Lice braçuda, sua prefeita bissexual braçuda. O objetivo é esse? Ficar braçuda? Não, ele vai ser consequência. O objetivo é não ficar diabética. Falando em academia, eu contei pra vocês que eu comecei a ouvir mais o podcast Para Tudo de Lorelai Fox, né? E aí, Lorelai fala muito nos episódios do podcast sobre o diário dela, né? Os diários que monta, que constrói e sempre incentiva com que as pessoas tenham diários. E eu tenho pensado em diário faz um bom tempo. Um bom tempo. Só que aí eu ficava naquelas de, faço, não faço. Mas pra quê? Eu já passei dos 30, precisa. Danilo, pra quem não sabe, é Lorelai. Danilo tem quase 40 anos, né? Ele vai fazer 40 anos no início do ano que vem. Em relação a quando eu tô gravando esse episódio, né? Que eu tô gravando em junho de 2026. Danilo faz 40 anos em 2027. E aí, não é isso, meu Deus? Eu acho que é. Se ele não tiver se ele não fez 40 anos esse ano de 2026, ele vai fazer em 2027. E aí, gente, Danilo, ele incentiva muito que a gente tenha diários, porque ele acha que isso é muito importante. Pra gente conseguir lembrar das coisas, falar sobre as coisas e tal. E ele falou algumas coisas muito legais, assim, que me incentivaram a voltar a ter um diário. E eu voltei a ter um diário. Eu lembrei que quando uma amizade que eu tinha esteve aqui em Salvador, ela me deu de presente um diário com tranca. E eu até comecei a escrever naquele diário, só que vou contar uma coisinha pra vocês aqui que eu não sei mesmo, então eu vou contar. Nesse diário, quando eu abri ele pra usar ele, pra escrever as minhas coisas, eu percebi, na verdade, nitidamente, tem 3 folhas arrancadas no começo dele. E eu estou me contorcendo pra tentar lembrar o que tinha nessas primeiras folhas que eu arranquei. O que eu escrevi que eu arranquei. Eu tava sentindo muita raiva. Porque eu arranquei de forma muito abrupta. Eu arranquei de forma muito violenta. Porque dá pra ver que eu arranquei. Porque eu sou o tipo de pessoa, gente, que por mais que eu queira me livrar de algumas coisas, geralmente eu quero me livrar e eu não quero lembrar. Então eu arranco, se for uma página mesmo, eu arranco de forma bem justinha, assim, que não dê pra perceber. Só que eu arranquei de forma muito abrupta que simplesmente eu vi que eu arranquei 3 folhas. E eu queria muito saber o que eu escrevi nessas 3 folhas. Mas enfim, comecei um diário e foi muito bom iniciar esse diário. Porque, apesar do nome diário, eu não uso enquanto um diário de escrever todos os dias. A criancinha tá na varanda, talvez ela esteja olhando pra cá, não dá pra saber direito. Porque eu tô tão incomodada com isso, eu não sei, acho que eu fico com vergonha de gravar na frente das pessoas. E mesmo que a criancinha não esteja olhando pra cá, eu ainda assim fico na coisa de que talvez ela esteja olhando pra cá porque eu tenho vergonha de gravar na frente das pessoas. Agora veja, a pessoa tá lá na casa dela, no carro, caralho, tá longe pra caramba. Tipo assim, relativamente longe em relação à caminhada. E eu tô pensando que talvez ela esteja me vendo. Se ela estiver me vendo, e daí? Dane-se. Enfim. Aí, tipo, tu vai ter outra pessoa que tá me vendo de outro lugar, onde o apartamento tá escuro, e eu tô incomodada com aquela pessoa, porque, enfim, eu tô enxergando que a luz da casa dela tá acesa. Tá.
Então, apesar do nome diário, eu não estou usando enquanto um diário de escrever diariamente. Eu estou usando enquanto algo para refletir, para desabafar, para tirar o peso, né, dos meus sentimentos. E aí eu comecei a escrever nele, botando pra fora algumas coisas que eu estava sentindo mesmo, assim, incômodos que eu estava sentindo, contando algumas coisas legais que eu acho importantes. Mais ou menos como eu faço aqui com o podcast, né? Que aqui é mais ou menos um diário, só que a diferença é que aqui eu tenho um limite do que eu posso trazer para vocês, porque é saudável e necessário que eu estabeleça uma linha limite do que eu trago para vocês. É importante que eu faça isso, principalmente porque é a minha privacidade também, né? Então, no diário, eu acabo colocando um pouco mais para fora sobre essa questão de algumas coisas mais privadas, sobre sentimentos, sobre coisas que me frustraram e eu preciso botar para fora, sabe? Então, assim, tem sido uma experiência bem legal construir esse diário. Esse diário que não é bem um diário, né? Como eu falei, mas eu gosto de falar diário pela sensação do desabafo. Eu acho que um diário, ele tem essa força de ser o seu lugar de desabafo. Principalmente porque a gente, às vezes, queria escrever na adolescência e não escrevia porque a gente não tinha privacidade o suficiente, né? E a gente perde um pouco dessa coisa quando cresce de desabafar o que a gente tá sentindo. Porque tem coisa, gente, que às vezes não existe amizade pra gente desabafar. Porque às vezes a gente só quer desabafar, mas no sentido de botar pra fora. E às vezes as pessoas querem. Como é que eu posso dizer? Opinar. Ou porque elas estão escutando, né? É normal a pessoa querer opinar. Mas a gente não quer escutar nada. E por mais que a gente diga pra pessoa, ai, não opina, só escuta, a pessoa vai saber uma coisa que às vezes a gente nem quer contar. A gente quer guardar pra si. E escrever no diário é uma forma de a gente externalizar isso, sabe? Então, compartilhar no meu diário o que tá se passando no meu coração, coisas que eu tô sentindo, dores que eu tô passando, tá sendo uma experiência muito boa. Eu geralmente escrevo quando eu tô mais. Quando eu quero compartilhar mais algumas coisas, assim. Então, já aconteceu de eu escrever mais de uma vez na mesma semana, e já aconteceu de eu escrever uma vez na semana, sabe? E eu gosto muito de escrever botando, assim, data, horário, porque eu vejo bem também como eu tava. Tipo assim, poxa, essa hora eu parei pra escrever porque provavelmente isso aqui significou mais e tal. Então eu gosto de compartilhar dessa maneira. Danilo, ele falou, ele usa um diário que a pessoa pode botar um pouquinho de como foi o de cada dia e depois escrever um todo, né? E tal. Mas eu acho que isso vai muito de cada um, de como funciona pra você. Se você quiser escrever todos os dias, você escreve. Se quiser escrever 2 vezes na semana, 3, ou escrever uma vez na semana, massa também. O importante é a gente ter esse lugar para externalizar coisas que a gente está sentindo. E escrever também é um exercício muito bom. Eu sinto que quando eu escrevo, eu tiro um peso muito grande das minhas costas, assim. E eu já vi muito isso em terapia também, de pessoas serem orientadas a escrever, escrever como se sentem e tal. E às vezes você pode escrever aquilo, algumas coisas é bom você escrever e queimar, escrever e jogar fora, ou você pode escrever e guardar no seu diário. Eu acho que você tem que fazer o que funcionar melhor pra você, né? O que for melhor pro seu desenvolvimento. O escrever é a gente botar pra fora de uma forma ainda mais visceral. Porque quando a gente digita, gente, a gente tá falando muita coisa, mas de qualquer forma, eu acho que a gente não tá se derramando o suficiente. Tanto é que isso influencia também na forma da nossa letra. Quando eu tava escrevendo uma coisa que aconteceu recentemente, que eu tava muito chateada com a situação, eu tava muito chateada, eu tava muito devastada, eu tava muito irritada. Eu fui escrevendo aquilo, a minha letra ela foi assim saindo de um jeito muito insano, que eu ainda fiz assim, eu vou entender isso aqui depois, mas talvez eu nem precise entender, eu só quero botar pra fora. E quando eu acabo de desabafar, que vou escrever algumas coisinhas a mais, a minha letra muda.
E é nítido o quanto a letra muda. Então eu acho que a gente acaba também botando pra fora esses sentimentos ainda mais com uma intensidade maior, sabe? A gente acaba expressando de uma forma maior, a gente acaba colocando tudo isso de uma forma ainda mais significativa. Então, não sei como funciona para vocês, tudo isso de escrita, de desabafos, de privacidade, mas se possível também eu quero passar a palavra do diário para frente, porque tem me ajudado, né? Eu não sei até quando vou continuar fazendo, mas por hora tá sendo muito bom. E, inclusive, confirmando esse sentimento que eu já tava há um tempo, várias pessoas que eu sigo começaram a compartilhar sobre o diário. E pessoas que eu sigo e eu gosto bastante, assim, então eu fiquei, nossa, vocês também estão falando de diário? E aí foi aquela coisa de como se fosse uma confirmação, sabe? De, Alice, faz mesmo, isso vai ser muito bom pra você. Faz o diário, bota pra fora, escreve, é, sabe, sente, expressa isso, é muito bom, vai ser muito bom pra você, faça isso por você. E eu tô fazendo por mim. E trarei atualizações para vocês mais no futuro de como está sendo essa questão de escrita em diário. E uma coisa que com certeza eu preciso colocar no meu diário é que eu estou completamente apaixonada. Apaixonada por alguém? Não. Apaixonada pelos marcadores que eu mandei fazer. Gente, na live da Subatom, eu dei marcadores de presentes para algumas pessoas da live. E eu não tinha ainda enviado esses marcadores, porque acabou que deu um pequeno problema aí na questão de mandar fazer os marcadores e tal. Mas assim, eu fiz os marcadores com todo o carinho do meu coração. E eu fiquei um pouco receosa de talvez não ficar 100% incrível, mas assim, eu olhei, peguei recomendação de site, de onde as pessoas mandam fazer e tal, porque eu queria que ficasse incrível. E ele demora um pouco de entregar também, então tudo acabou meio que atrasando. Mas eu tenho uma comunidade incrível que me perdoou pela demora. Mas, gente, quando os marcadores chegaram, eu peguei eles, né, e fiz, eu vou gravar um vídeo. E eu gravei um vídeo dos marcadores. Eu nem assisti esse vídeo ainda. Mas eu sei que eu abri as caixas e eu fiquei extremamente encantada. Porque os marcadores ficaram tão lindos, eles ficaram tão à minha cara, eles ficaram tão à cara da minha comunidade, eles ficaram tão perfeitos. Eu fiquei tão apaixonada pelos marcadores. Porque eles são uma mostra ainda mais clara do quanto o meu trabalho ele vai crescendo. E por mais que eu ainda esteja lutando muito para tudo se consolidar ainda mais, assim, e tal, ainda assim, eu consegui fazer algo que eu queria muito, que era fazer esses marcadores para presentear minha comunidade, e além de presentear minha comunidade, e distribuir esses marcadores em feiras literárias, né? Porque isso também ajuda muito a fazer as pessoas conhecerem mais o meu trabalho. E aí, gente, eu achei que talvez, tipo assim, eu tive umas ideias em relação a como ia fazer os marcadores e tal, e eu fiz e eu fiquei muito feliz com os resultados. Inclusive, eu vou fazer até umas modelos para deixar salvo, assim, sabe? Porque foi muito bom os criar, olhar para eles com carinho, assim, e ver, não, esse aqui é o resultado final, eu quero que seja assim. E pegar esses marcadores e os ver, foi muito bom. Foi bom, foi lindo, foi especial. E eu espero tanto que as pessoas que recebam ele amem, sabe? Eles, né? Amem eles, porque eu amei muito fazer e eu amei muito imaginar o quanto pode ser bom para as pessoas os receberem e os verem, sabe? E assim como as pessoas acharam muito bonitinhos os marcadores muito simples e rústicos e brutos que eu fiz em casa para levar para a Bienal do Livro Bahia, eu espero que as pessoas gostem muito também desses novos marcadores que eu fiz. Porque se eu fiz esses marcadores foi com os esforços do meu trabalho para poder fazer com que mais pessoas também cheguem a ele. Então o trabalho se consolidando e tornando possível que mais pessoas consigam acessá-lo para que ele fique cada vez mais consolidado e
mais legal e mais especial. E eu tô bem feliz com esse resultado. Espero que todo mundo ame. Em breve, eu já postei? Eu acho que não. Vou postar o vídeo de eu abrindo os marcadores, né? Mas eu queria primeiro que chegasse nas casas de todo mundo para depois só eu postar. Porque eu queria muito que fosse uma surpresa, sabe? Para as pessoas verem antes em casa e depois. Enfim, gente, eu tô feliz. E, inclusive, eu tô sentindo algumas sensações um pouco diferentes no meu corpo. E eu tô pensando que talvez seja resultado também dos exercícios. Eu acho que os exercícios estão fazendo com que alguns hormônios eles estejam sendo despertados no meu corpo para fazer com que eu me sinta um pouquinho mais leve. E apesar de alguns pesares, apesar de alguns estresses, apesar de algumas correrias, ainda assim vai ser possível, né, sentir boas sensações. Porque acaba que exercício também ajuda nisso, né, na gente ter um melhor desenvolvimento do nosso cérebro e consiga também desenvolver hormônios que façam a gente feliz, né? Porque assim, nossa, hoje mesmo eu passei por uma situação assim de presenciar algumas coisas, não foi comigo, tá? Não foi comigo, foi outras pessoas. Eu presenciei algumas coisas que eu fiquei assim pensando, meu Deus, que inferno! Mas antes eu me abalava com essas coisas, hoje eu não me abalo mais, mesmo sendo comigo. Eu sou uma pessoa que é mais sensível nesse sentido de sentir o que o outro tá sentindo, ver que o outro não tá bem e acabar não ficando muito bem também com isso. Mas também uma coisa que me deixou muito feliz hoje foi realmente conseguir aumentar o peso que eu pego no supino. No supino não, não quero falar supino. No peso que eu pego no... Eu esqueci o nome. No bíceps, gente. Aumentar o peso do bíceps era o meu sonho e eu consegui. Ai, eu tô muito feliz. O supino eu aumentei o peso já tem um tempinho. Tem acho que uns 3 exercícios. Umas três sessões aí, né, do treino diário que eu já aumentei, né, porque atualmente sua criadora local pega 15 quilos no supino inclinado, no vertical não, que o vertical tem o peso da máquina. Aí no vertical eu pego 10 quilos, mais o peso da máquina. Então talvez eu pegue até um pouco mais, né? Mas no supino inclinado, meu amor, eu pego 15 quilos. Delícia! No bíceps é mais complicado. No bíceps, no caso, é 15 quilos, gente, porque eu boto 5,5 de um lado, 5,5 do outro. E aí, 5,5 não, eu vou falando a conta errada, gente, pelo amor de Deus. Eu boto 7,5 kg de um lado, 7,5 kg do outro. Juntando os dois, dá 15 quilos. Assim como eu boto no supino vertical 5 quilos de um lado, 5 quilos do outro, somando os dois dá 10 quilos, só que tem o peso da máquina também. A máquina já é pesada. Eu não sei quanto aquela máquina tem. Talvez aquela máquina tenha justamente 2,5 kg, porque é mais ou menos a mesma coisa do outro, mas eu sinto um pouquinho mais, acho que porque é sentado, né? Não é inclinado. Mas meu foco aí de puxar mais peso no supino e no bíceps está cada vez mais forte e maior. Eu também aumentei peso no crucifixo. Vou ficar braçuda, gente. Vem aí, sua criadora local braçuda. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado. Não esqueça de o avaliar positivamente na plataforma por onde o estiver escutando. Quero lembrar para vocês uma coisa que eu nunca lembro, que é: você segue o podcast, gente? Se você não segue o podcast, por favor, siga-o agora mesmo. Tá ouvindo no Spotify? Siga no Spotify. Tá ouvindo na Amazon Music? Siga na Amazon Music. Tá ouvindo na Deezer? Siga na Deezer. Tá assistindo em formato de videocast no YouTube? Se inscreva no meu canal do YouTube. Eu preciso muito que vocês façam isso, porque assim vocês vão receber sempre quando tiver episódios novos. Por mais que vocês saibam que às quartas-feiras, às 19 horas ou um pouco depois disso, eu tô aqui, é importante que vocês sigam o podcast, porque isso faz com que
o podcast se torne a cada vez mais relevante, seja distribuído para mais gente, e aí a gente vai crescendo a cada vez mais essa comunidade olorosa que temos. Considere também ser uma pessoa apoiadora através do Apoia-se, link disponível aqui na descrição do episódio. Muito obrigada por me receber na sua casa e até a próxima!